Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com duas opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte um verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve, salve rapaziada, firmeza! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho como que eu estou caçando nas profundezas de Norqueferato, no lado direito no mapa. Pra quem não tá ligado, essa é a nova hunt que a CIP trouxe pra gente no último Summer Update implementado. E é uma hunt que dá pra caçar até 3 pessoas, pelo menos ao meu ver, é bem confortável 3 pessoas caçar aqui bem tranquilo, tá? Então nas profundezas, a hunt ela é dividida entre o lado direito e o lado esquerdo. E além disso também tem a parte do castelo, que mais pra frente eu vou trazer obviamente o tutorial de caça aí, tanto no castelo como no lado esquerdo também. E para iniciar eu resolvi começar pelo lado direito, que é onde eu consigo fazer uma XP maior e consecutivamente também é o respawn mais assado, tá? Rapaziada, eu tô trazendo esse vídeo também num formato novo, um formato um pouquinho talvez mais como professor e aluno, sabe? Não que eu seja um professor, mas talvez fique um pouquinho mais explicativo nesse modelo, pelo menos eu acho. Então é importante que vocês deem esse feedback, se preferem nesse formato ou os formatos de vídeo anteriores, e aí de acordo com o que vocês me falarem, eu dou sequência aí nos próximos vídeos, beleza? Se vocês optarem por esse formato, vai sair ainda uns 3, 4 vídeos mais ou menos que eu já tenho gravado, editado, tudo bonitinho, então vai sair no formato anterior, e aí os próximos que eu pegar para gravar, acaba saindo nesse novo formato, caso vocês escolham esse, fechou? Algumas informações sobre o respawn, é um respawn voltado para XP, tá? Somente para XP, o loot aqui ele é bem horrível, é bem abaixo, acaba que para minha faixa de level não é um profit tão legal assim, mas se seu objetivo é rushar o seu bonequinho, aqui com certeza é uma baita opção, e eu coloco até como um dos melhores respawns solos para você rushar o seu personagem. Algumas informações do meu personagem, como todo mundo já tá ligado aí, é o Johnnyzinho. Na data de gravação do vídeo ele tava no level 1174, atualmente ele tá com a skill 130 de Sword, já somado aí os seus pontos de lealdade, embora eu não tenha tantos pontos de lealdade assim. É importante salientar também que o meu personagem não tem Soul Core, como é um respawn novo, é bem difícil você achar essas Soul Cores por agora, e se sair vai ser bem caro. A área do respawn também não tava boostada, então não tinha criatura nascendo mais rápida ou algo nesse sentido, não estava rolando o evento e também não tinha nenhuma criatura boostada, fechou? Os mobs que nós vamos enfrentar ao total vão ser 6 mobs, mais 3, o Orclops, o Dwark e o Gloommaw vão ser os disparados que vai ter mais na hunt, tá? Principalmente o Dwark. O Dwark ele é o bichinho que mais tem na hunt e o Dwark é o bicho responsável por causar o DPS maior nessa caçada. Ele bate bastante. Essa spritezinha dele aí pequenininho, tal, parece um capetinha mesmo, porque, rapaziada, o bichinho é do mal, bate pra caramba mesmo. Além deles, acaba que a gente enfrenta também os Norqueferatos, tanto o Heartless como o Nightweaver, e a gente enfrenta alguns Vargs também. O Varg é o que tem em menos proporção aqui na hunt. As armas que a gente pode utilizar, o melhor elemento para caçar aqui é terra, e o segundo melhor é gelo. Então EKD Club tem vantagem nesse respawn, por 2 motivos. Tem um elemento melhor que se cruza aqui, e a arma de club é sanguínea, então é mais forte comparado aí a Soul Shredder. Se você tem um Knight de Axe, aí você pode vir com a sua Bi de gelo da Soul War e consegue ter um desempenho maneiro também. A proficiência da Soul Shredder que eu estou utilizando é a basicona, uma proficiência mais voltada para o crítico mesmo. Sobre as proteções, tem que ficar ligeiro, principalmente com proteção a físico, seguido com proteção de morte, life drain e terra. Então é importante que você tenha um imbuement de def aí na sua armadura. Se for necessário, usa um Koshei Amulet, um Mirror na sua trinket, um Bonefiddle, um amuleto que te proteja a life drain. Eu particularmente ignorei todas as proteções de life drain e foquei tudo em morte, tá? Talvez isso é um erro, porque em algumas boxes que tem muito do Orc, o Orclops, acaba que eles batem bem life drain e isso dá uma assada. Mas, como dano de morte, ele é bem exposto na hunt, mais de 30% do dano é de morte, então mesmo com todas essas proteções, acaba que ainda assim bate bastante morte. Sobre o loot, não tem muito o que falar também, é um loot bem leve. Na verdade, se você parar para ver os últimos respawns implementados pela CIP, é um pouquinho mais referente a Platinum Coin, os loots são pedrinhas, algo relacionado ali a marketing, não são loots
tão pesados. É difícil um respawn novo hoje em dia, por exemplo, dropar Gold Coin, é mais Platino Coin e Crystal Coin mesmo. E referente a ponto de atenção dos itens de market, você tem que ficar ligeiro aqui com o Vampire Thief, o Greater Garlic Necklace e o Norqueferato Talismã, tá? O Vampire Thief deixei o preço de market mesmo, acredito que o preço de saída em grande parte dos servidores vai ser isso aqui mais ou menos mesmo. O Greater Garlic Necklace eu listei por 150k, esse é um preço que eu vendo tranquilamente na Buy Offer no meu servidor, e acredito que nos seus também seja mais ou menos algo relacionado a esse preço, visto que vai ser o principal amuleto aí para se utilizar na rotação da galera mais high level, que é ali na Rotten Blood, acaba que usa bastante, então vai com certeza ter uma saída esse amuleto, e ele também não é tão fácil de dropar. E o Norqueferato Talismã, aí sim eu já achei justo deixar o preço de NPC, porque é um item que você vai precisar para fazer o acesso dessa quest, mas aí a longo prazo com certeza é um item que vai desvalorizar e vai ficar a preço de NPC aí mesmo, tá? Sobre os supplies, o que eu levo pra Hunt são 1.500 Strong Mana Potions, 1.100 Ultimate Health Potions, 250 Supremes, 100 Avalanche, 2 Plasma e uma Food GML também é muito interessante que você faça uso nesse respawn, porque, novamente, bate demais, então a Food GML ela é um excelente custo-benefício, principalmente se você não tiver o bestiário das criaturas. Falando em bestiário, os charms que eu estou utilizando no Norqueferato Heartless, eu optei por utilizar uma Low Blow e uma Gut. No Norqueferato Night Weaver, eu estou utilizando uma Inflame e uma Void Skull. No Orclops, eu optei por uma Overpower e uma Vampiric Embrace, porque é um mob que a gente normalmente vai ficar targetado e ele é o que mais tem vida aqui na Hunt. Então, uma Overpower e uma Vampiric Embrace acaba que é bem crucial nele. No Dwark, eu estou utilizando uma Freeze de Major Charm. De Minor eu não coloquei nada, mas você pode utilizar também uma Dodge, dependendo aí do jeito que você caça. Eu, como sou um jogador um pouquinho mais ofensivo, gosta de puxar o respawn, eu optei pela Freeze, mas se você preza um pouquinho mais pelo conforto, uma Dodge no Dwark vai ajudar bastante. No Gloomhaul eu estou utilizando uma Poison e uma Void Inversion, visto que ele é o único mob que vai causar Mana Drain na gente. Não é um Mana Drain tão alto assim, mas é um Mana Drain e acaba que a Void Inversion ajuda bastante e faz com que você consiga manter a sua mana aí um pouquinho mais alta. E no Varg eu estou utilizando apenas uma Savage Blow e é essa a minha configuração. Sobre Praise, se você quiser vir a usufruir de Praise, recomendo primeiramente, crucialmente, no Dwark, que aí no seu segundo slot você pode colocar no Orclop. Se você quiser colocar uma terceira Prey, eu colocaria no Gloomhaul, que são os bichos que vai mais ter na Hunt. Mas lembrando, que você vai mais tirar proveito de fato é no Dwark. Todas vão ser bem interessantes, menos loot, né? Como não é um respawn puxado mais para experiência, acaba que loot não vai ser tão interessante assim, mas pelo menos acredito eu que vai pagar ali a sua cartinha. A roda de habilidades que eu estou utilizando é os 2 Eshori+, reduzindo o cooldown e aumentando o dano dele. Além disso, eu estou com Ampcore Stage 2, bem interessante para finalização de box e acaba que o nosso sustain contribui bastante para isso também. De tabela, a gente pega o Gift Stage 2 e a gente consegue colocar também 2 gemas grandes nessa roda de habilidade. São 2 gemas grandes de dano base no Eshori Gran. E essas gemas do Eshori Gran, elas estão upadas até o máximo, proporcionando pra gente mais 15% de dano base no Eshori Gran. Então é game change demais isso daí. Sobre quest, você precisa acessar Vengot e precisa fazer, obviamente, também a quest nova, que é a Blood Tusks Quest. Não é uma quest muito difícil, tá, rapaziada? Até que bem simples de fazer. Um ponto de atenção que eu recomendaria pra vocês é, que nem eu falei durante o vídeo, é com o DPS do Dwark e do Orclops, porque eles são os mobs principais para te causar danos explosivos. Então, se você tiver que morrer, muito provavelmente é um desses 2 bichos que vai te matar. Então, fica ligeiro. Agora, sobre a rota, rapaziada, vocês me pediram para fazer esse mapinha marcando, tudo bonitinho. Vocês são frescos pra caramba, viu? Então aí, como vocês pediram pra caramba, eu vou marcar aqui. É um respawn, uma volta muito longa. Eu acho que, na verdade, é o respawn que eu mais demorei pra dar uma volta ao todo na Hunt, tá? Eu levo aí mais ou menos de 8 a 10 minutos para dar uma volta inteira nesse respawn. Então ele é bem grande, mas não tem o que fazer. Eu levo todo esse tempo porque é somente dessa maneira que a volta fica de fato circular, tá? Se você quiser cortar algum desses caminhos, dá para você fazer isso, obviamente, mas aí você vai ter que ficar passando por lugares que já matou bicho, e aí fica aquela hunt meio cagada, sabe? Então eu prefiro dar a volta nela toda circular mesmo. O nosso ponto de partida vai ser aqui. Então, descendo aqui a escada, a nossa primeira box vai ser feita aqui, tá? A gente pode fazer a primeira box aqui. Depois que eliminou essa box, a gente vai caminhar e vai fazer outra box aqui. Depois que eliminou isso aqui, a gente vem pra cá, vai ter uma escada, a gente vai descer
e vai sair, ó, aqui, tá? Saindo aqui, a gente vai ter uma box logo de cara. Então já pode fazer uma box aqui, vai ter uns 8 bichos certinho mesmo. E aí pode caminhar aqui, vamos fazer outra box perto da escada novamente. Depois que eliminou essa box, nós vamos subir e vamos vir pra cá, ó. Então a gente caminha até aqui. Essa box é um pouco difícil dela fazer, tá? Então você vem aqui, ó. É importante que você dê uma cabeçada aqui. Vai ter uns 2 de Dwarks aqui. Dá Echet-Tampirés neles e já volta pra cá. Aí vai fazer uma box aqui. Dá pra fazer uma box aqui de 8 bichos também. Com muita dor de cabeça, mas dá, tá? Depois que eliminou essa box, a gente caminha. Pode vir. Faz uma box aqui. Eliminou os bichos. Vai fazer outra aqui. Pode fazer uma box aqui. Vai descer a escada. Descendo a escada, a gente vai sair desse lado do mapa. Dá uma caminhada por aqui pela esquerda. Aí vem vindo pela direita. Vai fazer uma box mais ou menos aqui. É uma box assadinha, tá? Tem bastante Orclops e Dwarf. Então é importante você tomar cuidado nessa box aqui. Pode descer. Vai fazer uma box aqui. Outra box bem assada. Tem muito Dwarf. Depois que eliminou ela, vai fazer uma box aqui. E aí a gente vai subir aqui. Subindo aqui, a gente vai sair aqui, ó. Só vir, descer um pouquinho, faz uma box aqui. Depois que eliminou, vai subir tudo e vai fazer outra box aqui. Logo após a gente vai descer aqui. Descendo, a gente vai sair desse lado do mapa. E aí você vem caminhando, faz uma box aqui. Eliminando a box, a gente vai fazer outra box aqui. Eliminando essa box, vem pra cá. Vai fazer uma box aqui. Mata ela, vem aqui, vai fazer outra box perto da escada. E aí eliminando a box, a gente sobe a escada. Subindo essa escada, a gente vai sair na parte do mapa que a gente começou a hunt, que é bem aqui, tá? Então aqui a gente só dá uma cabeçada na direita, já volta pra esquerda, faz uma box aqui, ó. Uma box bem interessante, tá? Sobe bastante XP essa box. Eliminando essa box, vai passar pelos bichos, pode vir Caetano aqui, vem Caetano. E vai fechar a box aqui, tá? Que é a nossa primeira box. E aí só fazer isso novamente, repete. Como eu disse, é uma volta bem longa, mas foi a melhor maneira aí que pelo menos eu encontrei para fazer uma XP interessante nesse local, tá? Rapaziada, o videozinho foi esse. Eu vou deixar vocês com a timelapse um pouquinho acelerado para vocês verem na prática mais ou menos como que eu tô modelando as boxes para vocês não ter tanta dúvida assim. Se você gostou, deixa seu like aí e se inscreve no canal. Importante você me dar o feedback, se gostou desse formato de vídeo, se eu posso manter ou se vocês querem que eu volto para o modelo anterior, tá? Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Lembrando também, a gente tem o nosso clube de membros. Então, se você quiser fazer parte, é um valor super acessível. Você já faz parte aí do clube de membros e já apoia demais aí o canal. No mais é isso. A gente se vê numa próxima. Tamo junto e é nóis.
Perfect.